Olá, muito boa noite. Menos é mais. Você já ouviu essa expressão? A ideia ganhou força e forma no minimalismo. Afinal, o minimalismo pode ser considerado um estilo de vida. É uma opção para diminuir o consumo. Está presente na arquitetura? Essas e outras questões você confere agora no Jornal da UFO. Viver com o essencial de forma mais objetiva e sem desperdícios. O minimalismo é um estilo de vida que tem atraído muita gente. Esse ideal tem raízes em um pensamento artístico do século XX que teve impactos em várias áreas. Saiba mais na reportagem. Você se considera uma pessoa consumista? Muito mesmo, eu consumo bastante. Muitas roupas. No dia a dia, a gente se depara com várias possibilidades de compra. É tanta opção que às vezes acabamos adquirindo mais do que o necessário. Por exemplo, viver com 10 peças de roupa pode parecer difícil para algumas pessoas, mas uma alternativa possível para outras. Eu acho que se eu tivesse 10 peças que eu pudesse vestir elas não estragassem, por exemplo, enquanto elas não estragassem eu poderia usar elas de boa, tranquilo. Eu acho que é bem complicado. Eu acho que eu costumo usar mais de 10 peças de roupa em uma semana. Eu acho que para a vida toda não daria certo. Comprar menos e se habituar com o essencial. Tem gente que leva esse estilo de vida para dentro de casa e no modo de se vestir. Essas atitudes têm a ver com o minimalismo, um comportamento que valoriza mais as pessoas do que as coisas que elas têm. É o que mostra a produção Minimalismo, um documentário sobre as coisas que importam, com depoimentos de pessoas que não se consideram materialistas e defendem a ideia de que menos é mais. O minimalismo teve origem nas artes visuais e despontou no século XX nos Estados Unidos. Este professor do Instituto de Artes da UFO explica que o pensamento minimalista pertence aos artistas que priorizam a essência das coisas. Minimalismo é um grupo, de artistas que, nos anos 60, se voltou a uma redução das formas, redução dos elementos formais, das cores, e que trabalhava muito com séries ou repetições desses elementos. Isso ele tem, historicamente, uma origem no construtivismo, no começo do século XX, na abstração geométrica, e que aí vai se desdobrar, nesse momento do início da década de 60, a partir, de um lado, de uma pintura mais monocromática, e, de outro lado, de uma pintura de grandes planos de cor. De acordo com o professor, o contexto da época estimulou a concepção do minimalismo nos Estados Unidos. O movimento se contrapôs ao forte consumismo do período. De algum modo, a gente pode pensar que é um reflexo tentando reduzir esse excesso de consumo e ir para elementos mais básicos, Por outro lado, também artisticamente, o movimento ele se coloca em seguida e, de certa maneira, contra o expressionismo abstrato, no sentido que o expressionismo abstrato era muito pessoal, subjetivo, pinceladas, e aí o minimalismo vai querer objetivar isso com uma coisa que se torna quase impessoal. Além das artes visuais e arquitetura, o minimalismo esteve presente no trabalho de artistas do teatro, como Samuel Beckett, e da música, como Philip Glass e Steve Reich. Existem desde autores que a gente vincula de algum modo a isso, mesmo que não sejam tipicamente minimalistas, como é o caso do Beckett, que vai fazer uma peça com poucos elementos, quase sem roteiro, quase sem assunto. Então essa ideia um pouco do vazio, ela é muito forte. E posteriormente o termo vai ser usado também para a música, principalmente uma derivação da música eletrônica, como Steve Reich e Philip Glass, que trabalham a partir de repetições de sons básicos e trabalham também com seriação e com a eletrônica ajudando mesmo nesse processo de composição. Marco ainda destaca que a ideia do minimalismo pode estar refletida em escolhas de vida e também presente em construções e objetos do nosso cotidiano.
Eu acho que, em primeiro lugar, tem essa ideia de que o minimalismo, ele, de alguma maneira, sintetiza para a gente algo que está no nosso dia a dia, né? Que é o caso do nosso piso quadriculado, das luminárias em série, das janelas seriadas, né? Que são os elementos dessa estrutura construtiva do nosso dia a dia, mas que aí esses artistas eles evidenciam isso, de modo a tirar um pouco a essência dessas coisas. E claro que nesse sentido, ele tenta falar muito desse espaço do silêncio, né? Não tanto de uma contemplação, mas de uma ideia de algo que realmente não precisa de nenhum desses excessos do consumismo, né? Eu acho que isso ainda vale um pouco para os dias de hoje, né? Claro que não é mais o mesmo contexto dos anos 60, mas de algum modo a gente ainda está discutindo, né, essa sociedade do consumo e como que a gente se organiza, né? Como que é possível parar para ver uma exposição que tem obras só brancas ou pretas, né? Quer dizer, é um choque de silêncio isso. Então você tem que se dispor a sentir esse vazio. Bom, para a gente tentar dissecar esse assunto, nós convidamos aqui para a nossa bancada a professora da Faculdade de Gestão e Negócios da UFO, a Renata Dyer. Muito boa noite, Renata. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E o arquiteto Luiz Márcio Carvalho. Muito boa noite, Luiz Márcio. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Luiz, começando a nossa conversa com você. Quando é que mais é menos? Quando é mais. Quando é mais? Quando é mais. Porque esse conceito, né, less is more, menos é mais, esse conceito, muitas vezes ele é mal entendido. Porque tem muitas construções que elas não têm mais, elas têm tanto menos que muitas vezes elas são anorexias edificadas. Então eu imagino que para menos ser mais... São construções magras. São magras. Na verdade, elas são construções que elas não te passam mensagem alguma. Tem um conceito que está sendo muito discutido na Dinamarca, que é o conceito yes is more. Sim é mais, o certo é mais. Uma construção, para ela ser menos e ser mais, ela tem que transmitir alguma mensagem. Porque tem tantas construções que as pessoas que estão edificando, elas se tornam reféns do modismo, reféns da caixa. Então elas não transmitem nada, então elas não têm muito demais, elas têm menos. Para o menos ser mais, ele tem que transmitir o quê? Essência. Eu falo sempre que a arquitetura é essencial. A arquitetura essencial é quando você para de frente de uma obra, uma construção, e você admira. Nesse momento, você está percebendo um detalhe, aquela cerejinha do bolo. Isso é mais. Renato, conversando agora sobre consumismo com você. Essa compulsão, gastar dinheiro à vontade, você comprar o que quiser, é uma delícia, né? Libera dopamina, aquela coisa toda. O que tem a ver isso com o consumismo? Então, eu acho que, assim, em 2018, né, essa coisa das pessoas terem esse prazer, né, da compra, do consumo, a ponto de liberar a dopamina, hoje a gente já tem um remédio para isso, que é a terapia, porque não dá mais, né? Então, ou então colocar o escorpião no bolso, né? Ou colocar o escorpião no bolso, porque veja bem, Orley, até, né, o que se discute muito hoje no marketing é a questão do limite de consumo, né, em termos de uso de recurso, porque nós temos a maioria dos recursos para fazer produtos, inclusive obras, né, que são recursos esgotáveis. E se eu estou usando esses recursos esgotáveis, inclusive consumo significa um ciclo de produção, compra, uso e descarte. E para onde esse descartado vai? Né? Então, para onde esse lixo vai? E aí tem um problema que é muito das cidades, que precisa ser muito discutido, né? Que é o que fazer com esse resíduo sólido, que em muitos países pequenos está sendo exportado. E isso está fazendo o próprio governo investir em ações educativas, desde a escola básica, desde a educação básica, para que esse consumo possa ser repensado, né? Então, como foi colocado na reportagem, eu preciso de quantas peças de roupa para passar o meu dia a dia?
E o que se propõe, né, é que as empresas possam ter uma conversa desse consumo consciente, desde a compra de uma peça de roupa, de uma camisa, até numa instituição financeira, num banco, a tomada de um crédito, de um empréstimo. Porque em algum momento aquele consumo ele vai ter um impacto na vida da pessoa, né? Então, no marketing, essa coisa assim de comprar, estar aliado à diversão, está começando a ser dissociado em todos os setores. Então, a gente vê, por exemplo, indústria de bebidas alcoólicas, está batendo muito forte na tecla do consumo responsável. E não apenas visando a questão de uma possível restrição de legislação em termos de propaganda, né, que deve vir por aí, mas também pensando no diálogo com essas gerações mais novas que já vêm, né, com essa questão do, ok, peraí, mas até onde eu devo chegar? Né? Um pouco limite, mais despertadas, né? Então, a coisa do limite. Então, consuma, essa coisa do consumo consciente, né? Não, vão beber menos, né? E aí a gente vê várias campanhas de marketing sugerindo ao consumidor, né? Toma uma água, come alguma coisa, vai devagar, porque você vai ter uma experiência de consumo melhor. Então, o que se discute hoje não é quantidade, mas é como esse consumo acontece, né? Luiz Márcio, dentro disso que a Renata acabou de falar, o minimalismo na arquitetura também é uma forma de sustentabilidade, preservar, vamos dizer assim, o meio ambiente? Sim. Sustentabilidade tem tudo a ver com minimalismo, porque a arquitetura, quando você prioriza ambientes que são fluidos, né, tipo aquele conceito de loft, né, aquela coisa descolada, fluida, tem tudo a ver com minimalismo. Tem uma coisa muito interessante que aconteceu a semana passada. Nós fomos visitar uma obra aqui em Uberlândia, que ela é certificada em sustentabilidade. E aí foi um aprendizado muito grande, porque não pela expressão da obra, pelo tamanho, mas todos os materiais que foram colocados ali, materiais reciclados, de uma certa forma, o que acontece? Ele como que tem um caráter didático de mostrar que você pode aproveitar resíduos da construção civil, né? Os espaços projetados têm tudo a ver com minimalismo, porque hoje nas nossas construções, muitas construções elas têm que como que enfrentar a natureza. As nossas construções elas precisam ter essa pegada de minimalismo e de sustentabilidade no sentido de abraçar a natureza, abraçar o sol, abraçar a água, sabe? Abraçar os ventos, ser amigo de tudo isso. As nossas avós, antigamente, elas diziam assim que numa casa onde entra o sol, o médico quase não entra, né? Porque é saudável. Então, o minimalismo, ele tem tudo a ver com essa coisa da gente ter essa interação de espaços, né? E ser amigo da natureza. Renata, essa coisa de consumismo sempre existiu no ser humano ou apareceu depois dessa coisa de marketing e tudo mais? A busca do ser humano por um conforto, por uma vida melhor, ela é do ser humano, é nosso, né? Da natureza humana. Então a gente sempre está buscando uma vida melhor, uma condição melhor, né? E eu acredito que isso aconteça desde sempre. Mas a questão do consumismo em si é um fenômeno, vamos dizer assim, né? Que ele chega realmente aos Estados Unidos logo depois da Segunda Guerra, né? Mundial e até como um impulso de reconstrução econômica, né? Então a produção industrial ela é muito incentivada pelo governo e com as pessoas buscando, né? Então você tinha uma demanda muito grande na época, uma oferta mais menos intensa do que a gente tem hoje. Aqui no Brasil esse fenômeno demorou mais a acontecer. E, na verdade, né, às vezes até nós escutamos, o consumidor brasileiro não é consciente. Eu diria um pouco diferente. O consumidor brasileiro ele teve acesso a muitos confortos, né, que nos países de industrialização primária aconteceram há 30 anos atrás, nas 2 últimas décadas. Então, não é que o consumidor brasileiro ele não é consciente, é que a pessoa
quer o conforto, ela quer ter uma casa confortável, uma televisão do último modelo, uma geladeira bacana, uma cama com um colchão de íons magnéticos e tudo mais. E nesse sentido, né, a gente estudando um pouquinho, a gente entende que essas questões, por exemplo, da obsolescência planejada, né, é algo que foi, sim, econômica e politicamente orquestrado para incentivo do consumo. Isso começa nos Estados Unidos e espalha para o mundo inteiro. Né? Então, houve um impulso proposital, digamos assim. Né? Só que... Foi impulsionado pelo marketing, vamos dizer assim. Eu vou defender o marketing. Você vai me permitir discordar. Porque o trabalho do marketing, na verdade, né, ele está dentro da perspectiva de atender a necessidade do consumidor. Né? E não de incutir na cabeça do consumidor uma necessidade. Então, não é a ferramenta, mas é o que os gestores das empresas têm feito com ela. E os gestores públicos, infelizmente, também. Né? Luiz Márcio, dentro disso também, pegar outra carona na sua resposta, Renata. O minimalismo, ele chegou dentro de casa, dentro dos lares? Chegou. Com acesso à informação, né, com essa coisa toda de... Hoje todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem acesso à informação. Ele chegou porque as pessoas elas estão procurando espaços que promovem conexão, flexibilidade. Hoje ninguém quer mais um apartamento engessado, não quer mais uma casa engessada, com espaços que te moldam, que te colocam dentro de uma forma. Hoje as pessoas elas querem mais essa coisa de flexibilidade. Então o design, o minimalismo, ele chegou e com força total. Isso já tem data, né? Que nem foi falado aqui no começo, 1960, principalmente o design escandinavo, que data de 1950, que foi o que impulsionou esse minimalismo que nós temos hoje. Só que o design escandinavo, ele é interessante porque ele prima pela qualidade do aconchego no ambiente. Hoje nós não queremos mais, as pessoas não querem mais esse design espacial, essa coisa toda de muito metal, muito fria. Hoje as pessoas querem madeira no ambiente, elas querem pedra, contato com a natureza. Muito grande também. Exato. Né? Tudo dimensão, como foi bem falado pela Renata aqui, essa coisa de muito espaço, a gente sobrevive com muito pouco. Sabe? E quando a gente percebe a dimensão do outro, quando você percebe que as pessoas estão antes das coisas, você percebe que não precisa muito para poder você não sobreviver, mas viver dentro de um espaço, né, projetado. Muito bom, a gente volta já com o nosso debate. Será que o frio continua nos próximos dias? Veja na previsão do tempo. Em Uberlândia, a terça-feira pode ter pancadas de chuva durante a tarde, mínima de 16 e máxima de 24 graus. Em Ituiutaba, o dia amanhece quente, mas a chuva pode aparecer à tarde, mínima de 16 e máxima de 30 graus. Em Monte Carmelo, as temperaturas ficam amenas durante todo o dia. Os termômetros devem marcar mínima de 15 e máxima de 24 graus. Amanhã, em Patos de Minas, tempo firme pela manhã e depois grande possibilidade de chuva. Mínima de 16 e máxima também de 24 graus. Em Patrocínio, há predomínio de sol na parte da manhã. Previsão também de pancadas fortes de chuva à tarde e à noite. Mínima de 10 e máxima de 23 graus. Depois do intervalo, nós continuamos a conversa sobre minimalismo. Você confere também a programação de eventos da UFO para esta semana. Voltamos já já. Dar menos importância aos bens materiais e viver com o essencial. O minimalismo é o tema do Jornal da UFO de hoje. Bom, Renata, de que forma o consumismo impacta na nossa existência, de maneira geral? Então, a questão do consumismo, né, eu fiz uma brincadeira, mas que na verdade não é uma brincadeira, né, que para isso a gente tem remédio, né, a gente tem hoje a possibilidade da terapia, porque a questão, Orley, que se coloca por que as pessoas têm consumido tanto, né, e por que se busca o prazer em ter e não
em outras questões, nas relações familiares, profissionais, em construir alguma coisa que seja mais permanente. Porque o prazer do consumo, ele é momentâneo. A partir do momento que a pessoa queria aquilo, ela adquire aquele bem, aquilo ali é aquele prazer instantâneo, né? Então, isso vem dessa... É o impulso. É o impulso. E isso vem muito desse traço cultural que eu acredito que nós, como sociedade, ainda carregamos, de hedonismo, né? Dessa coisa muito forte que ainda nos persegue, dessa busca pelo prazer imediato. Então, por isso que o consumismo, eu acredito que ainda tá muito forte, muito presente, né, no nosso dia a dia. Mas eu acredito também que na última década já está havendo um movimento muito importante e crescente, né, de questionamento sobre esse tipo de postura. E mesmo as pessoas muito consumistas que declaram que não conseguem ficar, né, sem comprar sempre, e quando eu estou muito estressado eu vou ao shopping fazer compras e aí eu me acalmo. Terapia do varejo. Né? E aí essas pessoas, elas têm buscado outras coisas. Então, as próprias pesquisas da área de marketing, né, têm apontado que as pessoas têm se voltado para contato com a natureza. Então, a pessoa, ao invés de ir para o shopping todo final de semana gastar, compra uma bicicleta e vai fazer trilha com um grupo de amigos, né? Começa a promover encontros familiares para os quais ela nunca tinha tempo, né? Então, essa coisa do hedonismo acaba que separa muito as pessoas e as pessoas começam a se evitar. É aquela velha história, quando você encontra alguém, né? Um colega que dá, fulano, quanto tempo que eu não te vejo, que saudade. Depois a gente conversa, ou então depois você passa lá em casa. Esse depois significa, eu não quero você lá na minha casa, eu não quero te ver. Se a pessoa quisesse, ela fala, Orley, mas quanto tempo? Vai lá em casa no sábado tomar um café comigo às 4 horas. Existe uma diferença. É por isso. Né? Então, é uma tendência que existe. As pessoas elas estão parando de se isolar, né? E buscando essas questões mesmo de convívio, de valorização de estar com o outro, né? De estar para o outro, trabalho voluntário. Então, assim, tem crescido muito a busca em instituições filantrópicas, né, por postos para que as pessoas possam dar de si, né, o que é maravilhoso. Então, a gente vê trabalhos belíssimos aumentando e grupos de amparo a crianças, jovens, adolescentes, idosos, né, quem sabe cantar, vai cantar nos hospitais. Tem tanta coisa boa para ser feita, né, que aí a pessoa começa a perceber que ela não precisa do shopping. E que de repente aquelas 10 peças de roupa lá no guarda-roupa são suficientes. Ô, Luiz Márcio, opa, pegou aqui. A forma como os shoppings são construídos facilita o consumo, chama o consumo. Chama o consumo e distancia as pessoas. Ela congrega tribos no local onde todos querem se identificar, né? As pessoas querem ser reconhecidas pela roupa, né? Pela grife que usa, pelo relógio, pelo boné. Ele incentiva o consumismo, né? Só que o shopping, nessa congregação de consumismo, ele não permite que cada pessoa se revele plenamente como ser humano, como já foi falado aqui. Quando você faz uma construção objetivando simplesmente o lucro acima das pessoas, acima de tudo, essa é uma relação que precisa ser revista. Porque sustentabilidade, essa coisa de minimalismo, todo o propósito, você cria um shopping, você cria espaço para convivência, para outros entretenimentos, outras programações fora do consumismo, então aí você está congregando pessoas que elas podem se conhecer, conversar mais, sabe? Então isso é algo mais interessante. Tem lojas de departamento, por exemplo, voltando agora com você, Renato, lojas de departamento que são montadas para induzir o
o consumidor, vamos dizer assim, a consumir mais? Com toda seria? certeza. Há um estudo que é feito, né, da leotização, em que os produtos mais procurados, eles são colocados nos lugares mais distantes, mais inacessíveis nas lojas, para que o consumidor possa ver toda a linha de produto da loja, isso para qualquer loja, para os magazines de eletroeletrônicos, lojas de roupa, supermercados, né? Então os produtos de maior consumo, de maior compra, Orley, eles são colocados propositalmente nos locais mais distantes, de forma que eles possam, as pessoas possam demorar para chegar lá, né? E uma coisa que o Luiz comentou, né, comentava, é essa questão da forma como o shopping é construído para que as pessoas não tenham noção do tempo que se passa lá. Então, é um lugar fechado, com iluminação artificial, você não vê o sol, então você não sabe quantas horas você gastou lá. Então, é tudo feito, então é climatizado, é confortável, é fresquinho, é tudo orquestrado, né? A música é agradável, armadilha, né? É uma boa armadilha. E daí, de novo, tá? São técnicas de marketing? Com certeza. O marketing nos ensina a dar esse conforto, a oferecer esse conforto para o consumidor. Entretanto, a forma como isso vai ser usada, ela não precisa necessariamente ser para o consumidor ficar lá o dia inteiro e gastar o que ele não tem com coisas que ele não precisa, né? Até achei muito interessante que há 2 semanas atrás eu fui ao cinema, né, num shopping aqui de Uberlândia, e vi um espaço para as pessoas que têm os álbuns da Copa trocarem figurinhas. Achei fora de série, né? Essa é uma iniciativa, é algo, né, que realmente humaniza esse espaço do shopping. A pessoa não precisa ir lá para consumir, né? Então estava cheio de crianças, adolescentes, adultos, de 8 a 80, ali em algumas mesas, conversando e trocando as figurinhas e reclamando que tal figurinha era difícil. Então, eu achei muito interessante a iniciativa, né? Algo que... promove uma interação. Exatamente. E a gestão do shopping, ela pode, né, promover esse tipo de situação. É uma coisa tranquila de ser feita. Luiz Márcio, o minimalismo pode ser encarado como um estilo de vida? Um estilo de vida, sim. Ele pode ser encarado e deve ser encarado como estilo de vida, de modo a você conhecer e entender a sua verdadeira identidade. Porque se for nessa pegada de consumismo, da gente sempre querer parecer, né, com o outro, sempre querer parecer com o que o outro tem, isso não é estilo de vida. Isso é você querer ser aceito pelo que você não tem. Entendi. Os espaços que nós temos projetado, eles promovem, a gente procura projetar espaços de conexão. Hoje, por exemplo, tem o conceito da cozinha gourmet, né? A sala gourmet, a varanda gourmet. Então, são espaços onde as pessoas estão se encontrando. Você projetar aquela casa com espaços para interação, promovendo, tipo assim, essa interseção de vida, né? Cruzamentos de interesse. E isso, Orley, tem se voltado também para as construções comerciais. Várias empresas no segmento de startup, várias empresas de TI, elas têm focado que o desenvolvimento da pessoa, o desenvolvimento profissional dela ali, tem uma relação direta com a abstração, com o visual. Então, tem várias empresas que elas estão promovendo jogos de videogame, tobogã para você estar escorregando, brincando ali, vários jogos interativos que a pessoa ela abstrai do ambiente de trabalho e ela procura ter uma conexão de criatividade. Outras empresas, elas buscam dar espaço também para a família. Porque, por exemplo, a mãe ela está gestando com criança pequena, o que for, e aí nessa empresa não tem espaço para ela trazer a criança. Então, várias empresas também estão focando nesse tipo de relação. Renato, existe uma diferença entre consumismo e consumir? Ah, com certeza, né? Porque o consumir é da vida, né? Nós, enquanto seres humanos, temos as nossas necessidades, precisamos nos alimentar, transportar, vestir, né? Nos divertir. Então, consumir é algo absolutamente natural. Agora,
consumir aquilo que eu não tenho certeza que eu preciso, né? Ou de uma forma desenfreada, como você colocou. Então, existe uma diferença, essa diferença ela é muito importante e é o que precisa ser discutido, né? Então, eu brinco muito até com os meus alunos, né? Então, como gestor, você como gestor, futura gestora, faça uma reflexão de que forma você vai oferecer os produtos da sua empresa para os seus clientes, né? E você quer que esse cliente volte, você quer que ele tenha confiança, que eu acho que é a coisa mais difícil de se conquistar, né, numa relação comercial, é a confiança. Então, não ofereça a ele algo de que ele não precisa, de verdade, né? Vamos pensar no que nós gostaríamos para nós. Então, aquela coisa de comprar e se arrepender. Na psicologia, e o marketing se apropria muito, né, dos estudos psicológicos, existe um termo chamado dissonância cognitiva, que é a questão do arrependimento no pós-compra, e que acontece quando o consumo, né, está impulsionado pelo consumismo e eu adquiri uma coisa de que eu realmente não necessito. É a compra feita no impulso. Uma compra feita no impulso, uma compra feita sem pensar, uma compra muitas vezes inadequada até, Orley. Porque muitas vezes, como o Luiz Márcio mencionou, as pessoas se deixam levar pela moda, né? Então, porque o vizinho tem, o meu colega de trabalho tem, tudo. Aquilo não é porque o outro tem que me serve, ou que é bom para mim, para minha vida, né? Então, é aquela coisa. Qual que é a diferença do que você gosta ou acha bom para o que uma outra pessoa gosta ou acha bom? Essa adequação, né, do viver, do querer e do gostar, isso é muito pessoal. E se eu for se eu for viver mirando no outro, e aí a questão do consumismo é muito nesse sentido, não, ele tem o óculos da moda, eu também preciso ter, né? Ah, não, mas o computador do Luiz Márcio é um computador, né, finíssimo, super moderno. O celular dele é um G-tal, o seu é G-tal. Então, aí é isso, e não tem fim, né? Uma coisa que não tem fim. Então, é algo que é patológico, né? Então, o consumo é natural. Consumismo é patológico. Eu queria fazer uma colocação pelo que você falou. Essa questão do consumismo, ela é tão séria que eu li um tempo atrás sobre aquele poeta paraibano, Ariano Suassuna, já falecido. Ele fez uma crônica que eu achei muito interessante sobre consumismo. Teve uma peça dele aqui há pouco tempo. Isso. E ele falou o seguinte, que eu achei muito interessante. Ele falou assim, Deus, lá do céu, deve ficar muito triste quando ele olha para os condomínios do meu Brasil, os condomínios residenciais, com pessoas que têm o poder aquisitivo e poderiam colorir nossas casas, né, porque as casas da Paraíba, no Nordeste, eles não têm medo da cor. A cor é valor agregado. Eles não têm medo da cor. Então ele disse assim, Deus do céu deve ficar muito triste quando olha para os nossos condomínios, onde todos se escondem atrás do branco, dizendo que menos é mais. Essas pessoas têm o poder aquisitivo de colorir suas casas de uma forma inteligente, com tons pastéis, o que for, mas elas se tornam reféns do outro, porque o outro pintou a casa de branco. E porque está na moda. E porque está na moda. Vamos colocar o branco. Então, a arquitetura, ela tem esse papel de tirar... A nossa cidade, ela tem, Orley, muitas construções. Ela tem uma massa edificada cinza e branco, ela tem muitas construções, mas ela tem pouca arquitetura com expressão. É verdade. Bom, a gente volta já já. Quer saber o que rola na universidade esta semana? Confira as dicas do quadro Eventos UFO. Olá pessoal, uma nova semana começando e os eventos na UFO já estão na programação. Se liga aí, de amanhã até sexta-feira tem o 12º Encontro Nacional de Pesquisa em Filosofia e também o 3º Encontro de Pós-Graduação em Filosofia da UFO. O propósito dos dois eventos é integrar estudantes, docentes do ensino médio e a comunidade filosófica nacional. As inscrições vão até amanhã. E entre os dias 6 e 8 de junho acontece a 36ª Jornada de Odontologia da UFO.
O público-alvo são cirurgiões dentistas e alunos de graduação e pós-graduação de áreas relacionadas à odontologia. O evento é pago e as inscrições vão até quarta-feira no site joufo.com.br. Entre os dias 6 e 8, também tem a 10ª Semana Nacional de Letras. Durante os 3 dias, o objetivo é reunir pesquisadores de diferentes instituições para que apresentem os resultados de suas pesquisas e experiências, de modo que a universidade, a educação básica e a comunidade estabeleçam um diálogo mais próximo em ações na área de letras e linguística. E para você já se programar, tem o workshop Seis Sigma na segunda-feira que vem, dia 11. A metodologia Seis Sigma é uma abordagem desenvolvida para aumentar a qualidade e a rentabilidade nas empresas. O evento é gratuito e acontece a partir das 6 da tarde no bloco 5R dos anfiteatros C e D. Tem emissão de certificado de participação e é aberto para toda a comunidade acadêmica e externa. Espero que algum desses eventos tenha despertado o seu interesse. Não perca a oportunidade de participar e até mais! Pois é, nosso tempo hoje foi minimalista. Luiz Márcio, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer muito grande. Renata, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. E agradecimento em nome dos nossos telespectadores pelas informações que vocês passaram para eles. Muito obrigado. Obrigada. Você fica agora com o Jornal Minas, segunda edição. Uma boa noite e até amanhã.